E nós já estamos de volta com o nosso cotidiano. Você de casa, participe do nosso programa. Acesse o nosso site, redengt.com.br. Online você pode assistir a nossa programação, é muito bacana. Pessoal de várias partes do Brasil acessando o site ou assistindo através dos aparelhos dentro do carro, aqueles aparelhos modernos que tem televisão, DVD, tudo lá com Wi-Fi. Maravilha! Acesse aí o nosso site, a sintonia da NGT, televisores nos carros. Nós somos agora a companhia para muitos motoristas que estão engarrafados aí. Obrigado a você de casa. Cuidado, hein? Pé no freio aí, não vai devagar. Apesar de que engarrafamento não dá, né, gente? Não dá para correr. Então, muito obrigado pelo carinho de todos. E a galera Zap 995-85-4456. Aí você não anotou o telefone, né? Ou então o irmãozinho, na hora que eu falei o telefone, o irmãozinho deu um berro e você ficou o quê? Triste, magoado, porque não conseguiu anotar o telefone. Agora tá a mágoa com o irmão que fez essa atitude. Ai, que tristeza. E aí, como é que fica? Não vai ficar com a mágoa para o resto da vida com relação ao teu irmão, não é isso? Muito bem, para este assunto e falar de mágoas. E sabia que a mágoa pode ser evitada e extinta das nossas vidas? Como? Eu tenho uma especialista que hoje veio à nossa sala e vai bater um papo com a gente. Ela é coach e já me garantiu que mágoa tem como evitar e não tê-la nunca mais. Para saber detalhes, eu recebo hoje na sala aqui a coach Margarida Ranauro. Muito boa noite, Margarida. Tudo bem? Boa noite, João. Tudo bom? Olha, a notícia que não vai me deixar magoado é essa, de saber que a mágoa tem fim. Pode ser extinta de nossas vidas. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora, o que traz um ser humano, um familiar? A gente brincou agora, eu brinquei aqui na abertura da mágoa entre um irmão e outro, porque geralmente é assim que acontece, né? Família, briguinhas entre irmãos, ou pai e filho, né? O pai dá uma bronca, o filho fica magoado com o pai, com a mãe, até para de falar um com o outro, né? Mas como é que funciona essa questão da mágoa, Margarida? Bom, como é que a mágoa começa? O que gera mágoa? O que é? Mágoa é um sentimento, a gente entende, que é aquela coisa do agora eu vou desprezar essa pessoa porque ela me magoou, que é isso que a gente fala, né? Você me magoou, não falo mais com você, tô de mal. Mas o que geralmente é, o que ocasiona isso? O que ocasiona a mágoa é a busca incessante que o ser humano tem por significância. Então, como eu busco uma referência externa de mim mesma através do outro, quando o outro não me reconhece, não me valoriza, eu acabo me magoando. Quer dizer que seria uma superação? Mais ou menos? Algo assim? Que dá para se ver, ele me valoriza, uma valorização? Porque quando eu busco essa valorização do lado de fora, eu estou sempre dependendo de circunstâncias, de situações e de pessoas para encontrar o meu valor. Então, por exemplo, se eu corto o cabelo, chego de noite, meu marido não percebe que eu cortei o cabelo, ele vai dizer, nossa, você não me vê. Você não me reconhece, você não me dá importância, você nem percebe que eu existo. Então a pessoa se magoa porque o outro não me deu significado, não me deu valor, não me deu importância, não me deu atenção. Não prestou atenção na pessoa, né? Quando alguém não presta atenção na outra, a partir daí podemos dizer que gerou uma mágoa. Gera uma mágoa, é sujeito de gerar uma mágoa. Então a pessoa ela sempre busca no outro essa referência de mim mesma. Se você olha para mim, se você me dá importância, se você me dá valor, eu sinto que eu tenho valor. A partir do momento que eu busco no outro essa minha referência, eu estou sempre suscetível à mágoa. Agora, se eu buscar essa referência num único lugar que ele existe, que é dentro de mim, eu não preciso mais dessa comprovação do lado de fora. Agora, é muito comum isso em casal, família, amigos? Em quais aspectos você vê essa situação da mágoa, que é muito mais constante? A mágoa, ela se apresenta em qualquer tipo de relação. Não tem um destaque, assim? Porque se no ambiente de trabalho, a pessoa ela desenvolve um trabalho e o chefe não reconhece, ela se sente magoada. Quer dizer, a mágoa tem o mesmo valor entre amigos, familiares e também pessoas profissionais. Sim, a diferença é que numa relação íntima, a pessoa vai acumulando mágoas. Ela vai acumulando. O problema da maioria dos relacionamentos é devido à mágoa. São acúmulos e acúmulos de mágoa que depois a relação, até as intenções não escapam mais. Quando a pessoa vai falar, já vem aquele coração que está magoado, ressentido e que acaba se refletindo no relacionamento. Que coisa, gente. Então, quer dizer, é muito mais além do que a gente imagina. Agora, segundo nós conversamos aqui no intervalo comercial,
eu tô magoado lá, eu tô muito triste com a pessoa, e eu preciso de alguém, né, um profissional, um coach, por exemplo, como a Margarida, para que possa me ajudar a sair dessa situação. Porque a mágoa traz depressão, a mágoa deixa a pessoa ir bem pro fundo do poço, assim, falando bem popular para o pessoal entender. Eu fico magoado, eu acabo me isolando, eu não quero mais sair. Acontece ou a mágoa, bom, eu tenho mágoa dela, mas eu vou ver minha vida e acabou. E depende do tipo de pessoa. Tem pessoa que quando está magoado com o outro, ela acaba alijando aquela pessoa da sua própria vida. Mas alijou não porque aquela pessoa não seja boa, mas pela própria dificuldade em lidar com a mágoa. Certo. Tem aquele outro tipo de pessoa que vai acumulando a mágoa, vai se mantendo na relação e é como se estivesse endurecendo o coração, como se fosse uma pedra. Só fica vai fria? pesando. Ela fica fria, fisionomicamente a gente percebe uma pessoa que fica mais ácida, mais reclamona, com mais tristeza, com até depressão, até corporalmente às vezes faz esse movimento, como se tivesse um peso puxando para baixo o coração. É perigoso. Então você percebe, né? Que uma pessoa ela tá com um conteúdo que não é positivo dentro do coração dela. Entendi. E para evitar tudo isso, claro, sozinho às vezes a gente não tem essa saída, né? Se eu tô lá com um problema da mágoa, principalmente se eu for uma pessoa fraca, magoado, depressivo, carente, aí tá aquele negócio, o mundo acabou, né? Acabou o mundo para aquela pessoa. Uma mão amiga, uma pessoa profissional como é um coach que pode dar essa visão de que isso é passageiro e que isso pode ser superado. A partir de que ponto o coach pode trabalhar na vida de quem tem essa mágoa e superar e deixar essa pessoa voltar à vida, né? Trazer essa pessoa de volta à vida? A partir do momento que a pessoa desejar. Tem que ter o querer querer da pessoa. Quando ela quer, existem duas frentes importantes. A primeira é limpar o conteúdo que está sujo. Certo. É como se fosse uma latrina que a pessoa está depositando lixo e chega num ponto que diz, eu não quero mais. Então vamos primeiro tirar tudo aquilo que está lá. A pessoa tem que, vamos limpar. primeiro ela tem que querer. Tem que querer. Certo. E depois o que eu faço para manter esse coração limpo? Uhum. A primeira coisa é assumir responsabilidade pela própria vida, porque ninguém se magoa com ninguém. O outro nunca é o responsável pela mágoa. Porque se eu não tiver um conteúdo que foi tocado pela ação do outro, eu não vou me magoar. Entendi. Eu não vou me ressentir com aquilo ali. A ação do outro depende do outro. A única coisa que a gente pode fazer é olhar para nós. Certo. Ver o que aquela ação que nos magoaria está reverberando em nós. Quais são os sentimentos que vêm à tona, as memórias que vêm à tona, os desconfortos que vêm à tona. Isso a gente pode trabalhar. Ah, tá. E ir na origem. Agora, por exemplo, né? A gente estava conversando aqui no intervalo, um exemplo, vamos bem clássico. Dois irmãos lá, tal, conversando, o pai dá atenção para um, mas não dá atenção para o outro. Na verdade, o pai está só conversando com o outro, não é que não dá atenção. Naquela confraternização, ele pega um objeto e entrega na mão de um filho. O outro, se for muito sensível, tiver um problema, traz aquilo como uma mágoa, né? Uma tristeza. Ah, deu atenção pro meu irmão, para mim nada. Quer dizer, não sirvo para nada, não me olha. É mais ou menos por esse lado, falando bem popularmente. Agora, se você trabalhar o interior, tiver essa consciência de que aquilo foi só uma ação do pai com aquele irmão, que dali 10 minutos pode ser ao contrário, quer dizer, passa, né? Olha, ele tem uma atenção com meu irmão, legal, tal. É nesse caminho que tem que começar a trabalhar. Ele tem essa busca de encontrar a aceitação e a valoração do lado de fora. Uhum. Então, a partir do momento que ele precisa daquele reconhecimento, ele acaba encontrando essas brechas para a mágoa entrar dentro do coração. Porque a nossa sociedade, ela não ensina a olhar para dentro. Ela não ensina a valorizar o que está dentro. Verdade. Ela só olha para fora, cumpre pronto. Veja o sucesso que você vai aparentar, como as pessoas vão te respeitar, pelo que você demonstra ser, pelo que você parece ser, não pelo que você uma casca, né? Então a pessoa ela vai se distanciando cada vez mais da essência dela. Por quê? Todo mundo quer ser aceito, quer ser querido, quer ser admirado, quer ser amado. Então se o pai e a mãe dizem assim, não cruza a perna que é feio, a pessoa já vai ter outra postura. Por quê? Porque ela quer que o pai goste dela, quer que admire ela. Então a gente começa a se distanciar do nosso núcleo, da nossa essência. E quem que fala na nossa sociedade, principalmente ocidental, a valorizar aquilo que tem verdadeiro valor, que é a nossa essência? Poucas pessoas falam isso. Verdade, muito pouco. Então, o valor da nossa sociedade atribui por aquilo que eu aparento ser,
mostro pelo que eu demonstro, É. não por aquilo que eu sou. É verdade. Então aquela criança, ela já sentiu o quê? Que ela não é importante para o pai, que o irmão que é. E aí isso tem que ser trabalhado. Se não porque for tem trabalhar, nada vai começar disso, a acumular mágoa já ali, pequenininho. E isso aí desencadeia, então, lá na frente, a depressão, a pessoa fica mal, e aí, gente, não é o que todo mundo, não é o que ninguém quer para sua própria vida, né? Ninguém quer ficar lá no fundo do poço. Agora, Margarida, tem remédio para mágoa? Tem Tem remédio? um remédio maravilhoso, super potente. Qual é o remédio? O perdão. Perdão. Olha, gente. Perdão seria o remédio para mágoa. Agora precisa saber como e quem perdoar, é isso? Como perdoar? Primeiro é que geralmente quando a gente se coloca na posição de ter que perdoar, é porque nós já nos colocamos na posição de vítima, de que nós fomos ofendidos. A partir Então, daí- começando a olhar por um outro foco, que não existe vítima sem algoz e nem algoz sem vítima. É verdade, não tem mesmo. Isso não consegue, não dá para imaginar uma situação assim. E aí, a partir do eu entender que eu posso perdoar, né? E pedir perdão também, ou não? Sim. E Por- pedir perdão. Porque tem muita gente que tem essa barreira, né? Ah, não, eu pedi perdão. Não, só para Deus e olhe lá. E a gente tem que exercer isso aqui em terra também. Sim. Isso acaba limpando, acaba auxiliando e é parte do tratamento para que não haja mais a mágoa. É para limpar aquela mágoa que já esteve lá. Reconhecer que aquele que foi magoado também magoou. Né? Porque numa relação É o reconhecimento, né? tem sempre uma... Porque quando eu falo, quando a pessoa fala, ela está falando com a história do outro. Então, é como se fosse uma janela. Às vezes a pessoa está falando algo para você que não te ofendeu, mas está falando o mesmo conteúdo para uma terceira pessoa e aquela pessoa se ofendeu terrivelmente. Então, o sofrimento, Interpretação. ele não está no fato, ele está na percepção do fato. Como cada um percebe o fato. Certo. Então, se a gente não trabalhar essa percepção de cada um, ela vai estar sempre se magoando, sujeita a mágoas. Que coisa. Agora, lá em casa, tem alguma coisa que eu possa fazer para minimizar? De repente, eu assistindo, né? O pessoal está assistindo agora, fala, nossa, eu estou nessa situação. Tem algo, ô Margarida, em casa que dá para a gente minimizar hoje para começar a levantar dessa situação, para começar a viver novamente? Porque tem gente que deixa a vida, como a gente já conversou aqui, falou, explicou, você nas suas brilhantes palavras disse. Que seria em casa algo fácil, prático, para começar, e principalmente quem não consegue, e buscar ajuda, né? O buscar ajuda e o querer ser ajudado. E o querer, né? tem que querer, como eu já fazer disse no começo. o seu primeiro movimento. Então, o primeiro passo é, quando alguém nos magoa, quando percebemos que ficamos magoados, entrar em contato com o que vem à tona em nós. Certo. Que esquece o outro. Porque a nossa tendência é, nossa, você me magoou. Que falta de consideração que você tem comigo, que desrespeito, você não me vê, você não me ouve. Isso, A nossa primeira atitude é apontar para fora. É verdade. Né? Então é apontar para dentro. Por que eu me magoei? O que tem dentro de mim que está clamando para ser olhado? Isso é difícil, hein? É difícil, mas é possível, Mas né? é possível. Porque ninguém faz isso, né? Ninguém a olha questão pra... é que não existe ninguém essa aponta. prática, A gente tem João. os dedos pra frente, Isso, né? a pessoa tá A gente sempre faz apontando isso. pro outro. A gente nunca faz E isso. quanto mais a gente faz para o outro, mais longo fica o caminho. Né? Não vou nem dizer mais difícil, mas mais longo. A partir do momento que eu mudo o foco e começo a apontar em minha direção, Não é? o que em mim me tocou? Aquela mágoa, o que tocou em mim? E começo a fazer esse trabalho diário de consciência, porque esse trabalho nada mais é do que trazer uma consciência clara para aquilo que é. Falar com a pessoa mesmo, né? Falar com si próprio. Não é uma solução mágica. Mas A gente é um não dá uma começo. solução, mas é o assumir responsabilidade pela própria vida. Que nem todo mundo faz. Que a maioria não faz. Porque se fizesse, não teria tanta gente magoada. Tá aí a Margarida que tá aqui nos explicando hoje, não é? Isso mesmo, Zé. Margarida, olha, eu achei assim fantástico. Então, o primeiro passo é você fazer assim, recolhe esse dedo e olha pra você. Primeiro aqui, o que está acontecendo aqui? E depois aponta, né?
Nem aponta. Quando você Nem faz aponta. esse movimento, né? Esse movimento é para você e você começa a assumir responsabilidade e dizer, uau, realmente senti aqui dentro quais foram as emoções que vieram à tona, quais foram os desconfortos que vieram à tona. E quanto mais você vai entrando em contato com a palavra do outro que reverbera em mim a mágoa, o que tem em mim que é sujeito de me causar a reação de ofendido. E aí tem uma vida muito melhor. Mais leve, mais plena, de maior bem-estar, porque eu não dependo mais do outro para poder estar bem. Olha só. É Isso, livre, é libertatório. Esse é na verdade, é o objetivo para todo ser humano, né? Que você vai viver bem livre, sem precisar, sem depender, sem mais nada. Essa é a condição natural do ser humano, João. Que precisa ser exercida mais vezes, né? Precisa ser revisto mais vezes. Precisa encontrar o rumo certo, o caminho das pedras. É verdade. Adorei, Margarida, a sua vinda ao nosso programa. Grata pela Olha, oportunidade, não, João. e o bom é que assim, a gente pode contar com profissionais de qualidade que ilustram pra gente as nossas deficiências, como você disse aqui hoje. Acha que mágoa é uma coisa banal. Não, eu tô magoado, daqui a pouco passa. Não, como a Margarida, a gente conversou aqui, pode afundar muita gente. Então vamos olhar pra dentro primeiro, ver os nossos erros e a nossa origem. João, não tenho condição disso? Bem, gente, procura alguém para te ajudar. E aí, vou te indicar uma pessoa, Margarida, que pode fazer sensacionalmente isso para te ajudar. Ela veio aqui, inclusive, para te alertar e abrir teu olho. Margarida, tem algum site? Ou você está na rede social? Tem. Telefone para contato? Porque ó, nesse momento, Ranaldo, acho que você já muita encontra. gente agora se enxergou, colocou o dedinho assim e falou, mas eu preciso de ajuda. Como que eu posso te achar? Tem pelo Facebook, né, nas Legal. redes sociais, Margarida Ranaldo. Tem o site da blazesolutions.com.br, que é a empresa, né, que Tá. a gente desenvolveu para poder auxiliar o ser humano nessas diversas cascas de bananas que a gente encontra Necessita, é pelo importante, caminho. precisa. E meu telefone também, se quiser, e-mail para contato. Mano, pode deixar. Qual o telefone Meu lá? telefone é 98111 4836. Repetindo? 98111 4836. E Maravilha. o e-mail para contato é info@blazesolutions com s no final.com.br. Maravilha. Na dúvida, não anotou? Calma, não magoa, não fique bravo com o filho que ficou na frente ali. Não. Liga para a produção, a gente passa os contatos da Margarida para você poder ter um apoio, uma pessoa que é capaz de te ajudar a sair dessa. Porque eu sei que muita gente assiste nosso programa, pessoa muito carente, aí fica, nossa, mas olha, eu briguei com meu irmão, briguei com a minha... Para com isso, gente. Vamos mudar de vida, aponta para dentro e melhorar e vamos ter a nossa autoestima de volta. Rumo à felicidade. Uma felicidade. Margarida, adorei. Obrigado por ter vindo. Grata pela Volte mais vezes com oportunidade. outros temas Posso? aqui, porque é muito bacana quando as pessoas esclarecem pra gente de forma fácil de a gente entender, tá bom? Que ótimo. E sucesso pra você Grata, sempre. querido. Grata pela oportunidade. E olha, pra você que fica aí, calma. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta eu tenho ainda muito assunto. A gente vai falar sobre açúcares nesse programa, os malefícios e se tiver algum benefício também, a gente vai falar nesse programa. Já já, são 2 minutos, eu volto, eu faço parte do seu cotidiano. Até já!